Bom dia, professor. Eu sou o Guilherme. O nosso grupo é formado pelo Arthur, pelo Natan e pelo Vitor. E a gente vai falar um pouco sobre a introdução à aprendizagem estatística, o capítulo 2 desse livro. E você pode estar perguntando o que é aprendizagem estatística. Isso consiste em quando a gente utiliza dados para construir modelos capazes de ou prever um valor de uma variável de interesse, que a gente vai chamar de predição, ou compreender como as variáveis estão relacionadas, que a gente vai chamar de inferência. Aqui a gente tem um exemplo simples de tipo, a gente tem investimento em TV, rádio, jornal, o nosso objetivo é tentar prever as rendas desse produto. Esse aqui é o modelo geral da aprendizagem estatística, que consiste onde y é a variável resposta, x é uma variável explicativa, f é a função que relaciona x a y e epsilon é um erro aleatório. E daí você pode estar perguntando, por que devemos estimar f? A gente deseja estimar f quando a gente quer solucionar algum problema. E por isso o livro dá dois métodos principais para a gente. A predição, como eu disse antes, que é um modelo feito para prever novos valores da variável resposta, e a inferência, que é quando a gente quer compreender a relação das variáveis e também como as explicativas influenciam nas respostas. No próximo slide a gente tem aqui agora um exemplo simples, que é a predição no mesmo caso. Vamos supor que a gente quer relacionar gastos de publicidade e vendas. Na predição, a gente teria assim, uma empresa pretende investir US$150 mil em TV. Nosso objetivo seria prever quantas unidades serão vendidas. Já na inferência, o objetivo é descobrir outras questões, como a TV influencia nas vendas realmente, quanto influencia, a TV é mais importante que o rádio, por exemplo. E aqui você pode ver um exemplo da predição. É um gráfico de uma regressão simples, onde a nossa reta vermelha é a nossa reta de regressão, o ponto verde representa a previsão de vendas e esses pontos azuis são valores reais que a gente encontrou. Isso aqui agora é um exemplo de um gráfico de inferência, que aqui a gente já não quer mais entender um valor fixo, a gente quer entender quais meios de comunicação realmente influenciaram nas vendas. Vocês podem ver aqui que o rádio influenciou muito mais que a TV e a TV influenciou muito mais que o jornal, por exemplo. E esse gráfico aqui a gente usou a função LM para conseguir os coeficientes estimados, mais ou menos, para a gente ter essa noção do gráfico. Agora o Arthur vai apresentar. Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo Arthur Tavares e agora que o Guilherme introduziu, eu vou continuar. E eu começo fazendo a pergunta do porquê ainda cometemos erros. Nós, como estatísticos, a gente tem que ter a plena certeza de que a gente nunca vai fazer um modelo 100% assertivo. E a matemática explica isso de uma forma muito simples, sendo y o modelo, f de x mais epsilon as suas duas forças. F de x é a parte que a gente coleta, analisa e conclui com dados, e você percebe que independente de quão bom for essa previsão, esse aprendizado a partir dos dados, nosso modelo sempre será somado a um epsilon. E o que é esse epsilon? Esse epsilon é um erro aleatório, é um erro não palpável, um erro que a gente não explica e o modelo não entende, mas ele sempre existe e é meio frustrante porque ele impede que o nosso modelo seja 100% assertivo, então ele diminui cada vez mais as nossas predições. Isso aqui é um gráfico para melhor visualização do que eu acabei de explicar, onde os parâmetros são investimento em publicidade de TV e vendas. E se você perceber, os pontos azuis são os dados reais coletados e a reta vermelha seria o nosso modelo, o que seria a nossa previsão. E você percebe que a cada dispersão, o dado coletado, ele é ligado ao modelo pelo risco verde. Esse risco verde é o erro. Esse risco verde é o erro que ele é não palpável, aquele erro meio que inexplicável, mas ele é demonstrado a partir desse risco verde, mostrando que esses erros estão presentes no nosso dia a dia. Agora, dado o modelo, o erro a gente não consegue explicar, então a gente tem que saber como que a gente estima a função f. Para estimar a função f, o livro ele aborda duas estratégias, sendo métodos paramétricos e métodos não paramétricos. Os métodos paramétricos eles são ótimos para inferência porque eles querem só ver como uma variável aleatória ela influencia no resultado final. E ele é um modelo rígido, ele já existe esse modelo antes de você começar a coletar os dados e ele é exatamente o nosso gráfico anterior. Agora os métodos não paramétricos eles são totalmente o oposto, no caso eles não têm um modelo fixo e eles vão se moldando conforme os dados vão chegando e eles são flexíveis e focados em predição, que no caso é você tentar prever algo no futuro baseado em dados já existentes, por isso que ele seria melhor para esse assunto. E agora a gente entra no dilema da modelagem, que é o trade-off da flexibilidade
que no caso a gente entra no dilema da interpretabilidade. Por quê? Modelos muito flexíveis, eles não nos retornam nada, eles são uma caixa preta porque a gente não consegue entender como a variável influencia nas respostas. Por isso, com modelos muito flexíveis, a gente entra no perigo do overfitting, que é que se o modelo for flexível demais, conforme você for alimentando ele, treinando esse modelo, ele vai acostumar com o erro, ele vai aprender o erro, e aí ele vai sempre repetir isso e ele sempre vai errar quando ele receber novos dados. Agora, o contrário do overfitting é o underfitting, que é no caso quando o modelo ele não é flexível, ele é extremamente rígido, e aí ele não consegue aprender a estrutura real dos dados coletados e colocados nele. Portanto, eu concluo que, para nós estatísticos, o ideal é que quando a gente for fazer um modelo, criar um modelo, é a gente encontrar o equilíbrio entre as flexibilidades. Obrigado. Boa tarde, professor. Eu sou o Vitor e eu vou falar um pouco sobre o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. O aprendizado supervisionado, a grande característica dele, né, seria que toda observação X tem uma resposta associada a Y. Aí os objetivos do aprendizado, primeiro seria prever um Y com precisão para a gente conseguir uns novos dados inseridos e compreender melhor a relação entre a variável resposta Y e as observações X. Então aqui a gente tem um gráfico que exemplifica muito bem isso, onde a gente tem os pontos azuis, que cada variável X tem uma variável resposta Y correspondente a L, e a gente aqui tem uma função em linha vermelha, que seria uma função para conseguir prever os Y conforme a gente vai inserindo novos dados X. Então aqui, diferente do aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, a gente não tem uma variável resposta Y associada ao nossa observação X. Então, nosso maior objetivo aqui seria agrupar os grupos baseados apenas nos preditores X. Aqui a gente tem dois gráficos que exemplificam muito bem isso. O gráfico da esquerda, primeiro, seria onde os grupos estão bem separados, então o nosso trabalho de agrupamento fica relativamente simples. E aqui a gente tem um gráfico da direita, onde os grupos têm sobreposição, então o trabalho de agrupamento fica muito mais complexo, vamos dizer. E agora a gente vai voltar um pouco no cenário de aprendizado supervisionado, onde a gente consegue dividir ele em dois tipos. Primeiro seria a regressão, onde nossa variável resposta Y é quantitativa, ou seja, numérica. Por exemplo, o preço de uma casa, a altura de uma pessoa, a temperatura, meio ambiente. E a gente tem o objetivo aqui de prever um valor numérico, prever esse preço, essa altura, utilizando o método de regressão linear. Aí, seguinte, a gente teria a classificação, onde o nosso Y é qualitativo, ou ela seria algo categórico, por exemplo, a sobrevivência de alguém com câncer, ou uma espécie de uma planta, né? E o objetivo da classificação seria prever uma classe ou uma categoria, utilizando o método de regressão logística. E seria isso. Olá, boa tarde, professor. Meu nome é Natan. E com base em tudo isso que foi dito, eu vou falar sobre como é que a gente consegue adequar o nosso modelo aos dados da realidade, ou seja, quão preciso nossa estimativa consegue chegar no valor real. Então, nessa seção do livro, o autor ele basicamente vai dar alguns tópicos importantes sobre como escolher um método para determinada base de dados, porque não existe o melhor método possível, existem vários métodos e cada base de dados vai pedir o seu próprio método. Então, no contexto de regressão, como foi dito anteriormente, onde a nossa variável é quantitativa, ou seja, um número, a gente tem um modo de medir a precisão do nosso modelo chamado erro quadrático médio, que é basicamente assim: você pega o valor real, subtrai da nossa estimativa f, né, o nosso valor real é o y, a nossa estimativa r. Como essa diferença às vezes vai dar um valor positivo, valor negativo, a gente tem que elevar ao quadrado só para se livrar do valor negativo. Aí a gente faz aí a soma aritmética das diferenças em todos os pontos. E com isso a gente tem um erro médio, né, o erro quadrático médio, e a gente quer que esse erro seja o menor possível. Então a gente treina essa estimativa f com uma base de dados que a gente chama base de dados de treino. E a gente tem um erro quadrático médio de treino. E aí a gente vai chegar nesse resultado. E tem a diferença entre dois tipos de erro quadrático médio, que é o de treino e o de teste. A diferença é que o de treino só
só foi testado com os dados usados para treinar para formular a própria estimativa, enquanto os de teste usa dados não observados. E aí você vê uma diferença quando a gente viu a complexidade do nosso sistema, porque quando a complexidade é pequena, ou seja, o nosso modelo é muito simples, você tem um viés alto, então ele acaba errando muito. Então, você vai aumentando a complexidade, o que você espera é que ele consiga explicar cada vez mais a realidade. Isso é verdade, no de treino você vê, quanto mais aumenta a complexidade, menor é o erro. Só que isso não é verdade no de teste. Por quê? Porque quando o nosso modelo aprende só no de treino, ele vai aprender tanto as coisas próprias da lógica da base de dados, quanto do erro intrínseco a cada base de dados, né? Como foi dito anteriormente. Você tem um erro intrínseco, uma aleatoriedade que você vai ficar aprendendo e treinando esse erro se você só usar a base de dados de treino. Então, quando você aplica no teste, você vai aumentando a complexidade, ele vai colocar esse erro também na estimativa, então você começa a aumentar o erro quando você usa o erro quadrático médio de teste. Então, você tem que achar um equilíbrio entre os dois, entre o viés e a variância. Né? A variância é quanto você erra e o viés é quão simples é o modelo perante a realidade. E aí a gente tem um valor esperado do erro quadrático médio. E aí, quando a gente vê como ele é formado, você vê a nossa variância da estimativa, ou seja, quanto ela erra, mais o viés e esse erro aleatório que é irredutível, você não tem como se livrar dele. Então, isso dá uma lição muito importante que não importa se o seu modelo é muito complexo, ele consegue explicar várias coisas, porque ele pode também ser viciado em erros se você só usar a base de dados de treino. Então, o que você quer na hora de aplicar o teste, o que você realmente quer é testar inferência, predição em dados que você ainda não observou, você quer um equilíbrio entre o viés e a variância. Aí a gente pode ver mais claramente nesse gráfico, onde você tem o erro quadrático médio de treino e de teste, onde o de treino só desce, aí o da variância, aí o de teste também desce, só que chega uma hora que ele começa a aumentar, e aí não importa quanto você aumenta essa complexidade do sistema, ele não vai ser tão eficiente assim, então você tem um ponto ótimo. Isso tudo foi no caso quando a nossa variável era quantitativa, ou seja, um número. Agora, quando a gente quer falar sobre quando a nossa variável é categórica, ou seja, a gente quer rotular ela, a coisa muda um pouquinho, porque a nossa taxa de erro agora é dada pela proporção de vezes que a gente errou. Ou seja, você vai pegar todos os pontos que a gente errou, você faz uma função indicadora, conta isso aí e faz a proporção disso em todos os pontos. E aí um modo da gente tentar medir isso é o classificador de Bayes, que a gente basicamente vai pegar uma probabilidade condicional, né, da nossa estimativa pertencer a um rótulo, vamos supor um rótulo 1 e 2, então a probabilidade da nossa estimativa pertencer ao rótulo 1, dado que a gente tem esse valor. Né? Então a gente quer então a nossa estimativa vai pertencer a um rótulo se a probabilidade tendo a maior probabilidade possível. Nesse caso de 1, 2, aquele que tiver a probabilidade maior de mais de 50%, se a nossa estimativa tiver mais de 50% de chance de pertencer ao rótulo 1, então ela vai pertencer ao rótulo 1. E pode passar. Mas aí você tem um problema, que é o quê? Na vida real a gente não conhece muitas vezes a nossa probabilidade condicional. Então a gente tem que estimar uma probabilidade condicional para ver a proporção e aplicar o classificador de Bayes. Aí a gente estima essa probabilidade condicional usando o método de K vizinhos próximos. Você basicamente vai pegar K vizinhos numa região, vai ver a fronteira e aí vai ver a proporção da onde cai esse ponto num rótulo, e aí você estima a nossa probabilidade condicional, né, pela proporção de cada classe de vizinhos pertencer a essa mesma classe. E a gente tem uma coisa, quando K é muito pequeno, ou seja, tem poucos pontos, a nossa fronteira fica muito flexível, o grau de complexidade é muito grande. Se o grau de complexidade é muito grande, o viés é baixo, mas a variância é muito alta. E se a gente tem um K, e pelo contrário, se a gente tem muitos pontos, ou seja, um K é enorme, a gente tem pouca complexidade, pouca variância, mas muito viés. Então, a lição, tanto para dados categóricos quanto para dados numéricos, é tentar achar o equilíbrio entre variância e viés. E aí a gente vê aplicado na base de dados do íris, né, que pertence a 3 espécies, aí a gente vai ver, você tem um grau muito pequeno, é muito simples, é muito complexo, né, com um K muito pequeno,
Então, ele é alto, aí você tem um ponto ótimo, mas aí quando você tem um K muito grande, que é um modelo com muito viés, ele vai errar muito. Então, aqui também se aplica a ideia do ponto ótimo. E é isso, muito obrigado.